Como conseguir aquele trabalho que você tanto deseja? Atrair a atenção dos recrutadores, das empresas que estão contratando para uma posição que você tem buscado, mas infelizmente não tem conseguido ou não tem tido sucesso na sua procura. Como colocar o seu histórico profissional em uma folha A4 para que os recrutadores olhem para aquela folha, para o seu currículo e simplesmente digam: essa é a pessoa que nós procuramos. Hoje eu quero mostrar para você algumas dicas de como você pode preparar um currículo, um CV que atraia os recrutadores e dê a você oportunidades de passar por aquela tão desejada entrevista. Ao preparar o seu currículo, você precisa entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles é que o seu currículo ele está representando você. O seu currículo ele é a sua propaganda. O seu currículo está vendendo as suas ideias. Quando você envia um currículo para um recrutador ou para uma empresa que está procurando algum tipo de funcionário que se enquadra no seu perfil, você precisa demonstrar clareza. Os recrutadores precisam ter clareza quando olham para o seu currículo. Por isso eu quero dar a você algumas dicas muito básicas, mas essenciais. A primeira delas é que o seu currículo não pode ter mais do que 1 ou 2 páginas no máximo. Currículos normalmente muito extensos são ignorados por grande parte dos recrutadores. A não ser que você realmente tenha muita experiência, muitos anos de experiência, talvez o seu currículo vai ser um pouco mais extenso, mas ainda assim precisamos filtrar muitas informações e colocar somente as informações relevantes. Uma outra dica que eu gostaria de dar a você também é que o seu currículo precisa ter clareza no próprio texto dele. Precisa se encontrar uma fonte muito clara, uma fonte sóbria, que seja lido de uma forma muito fácil e concisa. Pessoas que têm dificuldade para ler um currículo por causa da fonte, normalmente esse currículo vai ser ignorado. Outra dica que gostaria também de dar a você é que o seu currículo ele não pode de forma alguma conter erros ortográficos, erros de português. Se o seu currículo for escrito em português ou em qualquer outro idioma, evite os erros a qualquer custo. Se existe algo que as pessoas vão verificar imediatamente no seu currículo, são esses erros. E esses erros normalmente representam o tipo de pessoa que você é. Uma pessoa talvez que não preste muita atenção nesses detalhes tão importantes. Então, aconselho você, ao preparar o seu currículo, passe para uma outra pessoa fazer uma revisão para você, um amigo, um familiar, para que esse currículo seja, antes de ser enviado, reavaliado e revisado, para que todos esses erros sejam ignorados completamente. Outra dica, talvez, que muitas pessoas perguntam sobre os currículos, é sobre a questão da idade, sobre a questão do estado civil. Devo ou não devo especificar? Eu diria que é importante você colocar a sua idade, o seu estado civil, se você é casado ou solteiro. Especifique essas informações porque são relevantes para o empregador que está procurando um funcionário como você. Quanto à sua formação na educação, você precisa colocar as suas informações de trás para frente, ou seja, se você fez um doutorado, não comece colocando que você estudou o 2º grau ou ensino médio em tal lugar, e em seguida as outras informações. Comece colocando pelo doutorado, em seguida o mestrado, depois a sua graduação, e talvez as informações posteriores a essa nem sejam necessárias. Por exemplo, hoje eu não coloco mais onde fiz, por exemplo, o 2º grau, o ensino médio. Eu coloco simplesmente a partir do ensino superior e pós-graduações, até chegar no nível máximo da pós-graduação que você concluiu. Cursos que você fez. Quais são os cursos que você fez ao longo do tempo? Eu diria para você, não especifique ou não coloque todos os cursos que você fez. Simplesmente coloque os cursos relevantes à função que você está aplicando nesse exato momento. Não há necessidade de colocar cursos que não sejam relevantes, por mais que talvez você tenha feito, a não ser também que seja um curso muito expressivo, com o bambambam da área específica que você fez aquela formação, porque aquilo ali talvez vai ser relevante para aquela função. Se não for relevante, ignore e não coloque essas informações. Evite preencher o seu currículo de forma que não haja nem espaço mais para um descanso na leitura do recrutador, quando o recrutador estiver lendo o seu currículo. Muitas pessoas preenchem o currículo que fica parecendo uma coluna de informação em um jornal. Eu diria para você que você precisa dar um espaço entre uma informação e outra para que o seu currículo seja clean, seja realmente de fácil visualização. Áreas de conhecimentos gerais, por exemplo, informática.
evite colocar cursos que não sejam relevantes na área de informática. Se você não tem nenhuma experiência na área de informática, hoje, nos dias que vivemos, eu diria para você que talvez você não deva nem mandar o seu currículo. Primeiro você precisa passar por uma experiência e aprender um pouco mais algumas ferramentas de informática para que você possa ser um candidato competitivo no mercado de trabalho. Quanto à questão de idiomas, o seu nível de conhecimento em idiomas, não é muito interessante ou talvez é muito irrelevante você colocar algo que você realmente não domina. Se você coloca, por exemplo, inglês básico todo mundo tem hoje. Somente coloque os idiomas que você realmente fala, aqueles que você pode ser testado e aprovado neles. Se o seu conhecimento se limita ao básico, nem coloque isso, porque todos hoje têm um certo conhecimento básico de muitos idiomas. É isso aí, espero que você possa preparar um excelente currículo e possa conseguir a tão esperada entrevista que você tem buscado e quem sabe em breve assinar um contrato. Em breve estaremos colocando aqui um pouco mais de informações sobre como você pode, por exemplo, se apresentar em uma entrevista, o que para muitos ainda é um grande problema.